Hoje eu não vou pregar. Pode dizer graças a Deus. Não aguento mais ouvir ele gritar no meu ouvido. Pastor, você está com a unção hoje de autodepressão. Nada, eu estou brincando com vocês porque eu os amo. Essa noite nós vamos franquear o altar a um querido irmão que é apóstolo e ele é de origem síria, entendeu? Não é da origem dos filhinhos de Jacó, mas é prima lá da galera lá, entendeu? E Deus o tem usado, sobretudo, na área de curas e de milagres. Nós já combinamos que dentro do horário que a gente precisa encerrar, eu vou dar a bênção apostólica e você pode sair. E aqueles que quiserem ser ministrados, espera aí. Quem entendeu? Todos entendemos? Antes, porém, me ajuda aí, pastores. Pastora, fiquem de pé, por favor. Pastor Milton também. Esses queridos pastores vieram adorar a Deus conosco essa noite. Eles estão trazendo o apóstolo. Vamos recebê-los com alegria. Sejam extremamente bem-vindos. Muito bem-vindos. Glória a Deus. Amém? Apóstolo, por favor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tchurran, agora tu pode trazer água para o apóstolo, cara de minhoca. Sempre traz água para mim. Hoje ficou dando a de Miguel, mas não tem problema. Esta noite dobrarei os joelhos. E alguma parede ainda cai. Que nada, dobrarei os joelhos. Aleluia. Meu irmão, fica à vontade, tá bom? Shalom, queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus. É com muita alegria que estamos aqui com vocês para cultuar o Senhor essa noite. Alguém aí crê em milagres? Amém. Glória a Deus. Se você quiser, hoje você vai receber o seu milagre e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E eu sou filho de palestino, ex-muçulmano, porque o Senhor faz da forma como Ele quer. Aleluia. Ele chama quem Ele quer. Aqueles que nós lemos em toda a história, não tem uma pessoa. Inclusive hoje eu fiz um desafio para alguns irmãos na casa do Roque, da Edna, dos pastores amados, que eu estou na casa deles, dizendo para eles assim, não existe uma só pessoa dentro de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que não seja uma pessoa improvável. Deus usa pessoas completamente improváveis. E um texto que eu gosto muito de sempre estar compartilhando com todos, sobre Isaías 44, versículo 3, diz assim, que o Senhor é aquele que derrama água sobre os sedentos, exatamente. Então, quanto mais você gerar fome, sede no teu espírito, mais você vai receber do Senhor essa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar iniciando com um texto muito conhecido por todos, e é uma chave extraordinária para todos os sedentos. Amém? Se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Diz assim um texto: mas recebereis o poder, diga comigo, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Feche os teus olhos por um momento. Soberano e amado Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é aquele que governa, Senhor, com a sua mão forte e poderosa sobre todos os teus filhos, Pai. Pai, demonstra, Senhor, o teu braço forte sobre essa noite, sobre esse ambiente. Rasga os céus sobre este lugar, Senhor. Envia comitiva de anjos sobre este lugar, Senhor, e faz da forma como o Senhor
Senhor quer, Senhor, já tocando e ministrando sobre os teus filhos. Assim declaramos, profetizamos e selamos em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém, queridos? Eu preparei uma introdução para a palavra, para que a gente possa estar meditando, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, no dia de sábado entrou na sinagoga, e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregado o livro ou rolo do profeta Isaías, e desenrolou-o, e achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Aleluia! Abrindo o livro onde está escrito do profeta Isaías a profecia do seu ministério, os fariseus daquele lugar quiseram jogá-lo do despenhadeiro. Resistiram à notícia de que era o Messias, porque quando ele termina de ler a profecia para falar do seu ministério, aonde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e quando ele fecha o livro do profeta, ele olha para as pessoas: hoje se cumpriu a Escritura, como quem diz: eu sou o cara, eu sou o Messias ao qual a nação de Israel está aguardando durante tanto tempo que viesse. Eu sou o Messias. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós observamos e nós lemos, né, todo bom cristão pelo menos lê ela toda uma vez na vida, você vai observar que Deus escolhe pessoas certas para momentos específicos, assim como os dons espirituais. Quando nós olhamos para os dons espirituais, nós observamos que existem dons específicos para tempos específicos. Vocês podem observar que quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele escolheu 9 dons do Espírito Santo para descrever em 1 Coríntios capítulo 12. Mas, na verdade, quando nós lemos nas cartas de Paulo, são 23 dons espirituais. Quando nós voltamos às Escrituras, nós observamos que dentre os juízes de Israel havia um homem chamado Sansão. Por quê? Porque havia uma necessidade específica naquela época. Para que o Senhor liberaria um dom de Sansão nos dias de hoje? Não haveria necessidade. O que a nação de Israel precisava naquela época? Eles não enxergavam, eles não olhavam, eles não observavam. O que Deus queria fazer era transformar o coração da nação de Israel. O povo esperava o quê? Um libertador. Queridos, eu falo muito para muitas pessoas que eu tive que entrar na faculdade para me descobrir que Roma não era algo novo. Não, eles não tinham recém-dominado a Palestina. Na verdade, eles já estavam subjugando a Palestina, já faziam 100 anos. O que a nação de Israel esperava? Eles esperavam o quê? Um libertador, um guerreiro, um Barrabás, para que viesse pelejar contra aquele povo, com mão forte, e não se reconciliar com o Senhor. Porque eles não compreenderam, quando Jesus se declara ser o Messias, eles tentam o quê? Jogá-lo do despenhadeiro e matar Jesus. Aleluia. E Jesus continua dizendo: hoje se cumpriu o que vocês estão há 700 anos lendo e não entenderam. E passando de pai para filho, de geração após geração. E essa profecia diz respeito ao Messias, a um que viria em carne e faria na terra o fim do reinado do império chamado Império das Trevas. Viria para salvar as almas que estavam cativas, condenadas à morte eterna. Viria para curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo. E quando ele termina, ele fecha o livro e olha para aquele povo e diz: hoje se cumpriu as Escrituras, o que vocês acabaram de ouvir. Mas aqueles homens não entenderam e tentaram matar o Senhor Jesus. É porque a mente deles estava obscurecida e contaminada pela religiosidade, porque a mente deles estava cauterizada pelos dogmas, pela doutrina e pelas tradições.
Os fariseus e os doutores da lei estavam nos templos anunciando a vinda do Messias. O Messias vem e se intitula o Messias, e eles não o receberam. Havia um homem simples, isso só para a gente fazer separação entre uma pessoa que realmente tem compromisso, tem busca diante de Deus, jejua, se consagra, ora, busca a revelação, mas não a revelação da terra, mas a revelação do céu. A nossa Bíblia também diz que havia um homem simples chamado Simeão, que estava em casa, e o Espírito de Deus fala para Simeão: vai para o templo e vai ver o Messias. Por quê, queridos? Nesse texto que eu estou compartilhando com vocês aqui, havia um profeta em Jerusalém, e esse profeta, o Senhor prometeu para ele, disse para ele que ele não morreria sem que os olhos dele vissem o Messias. E esse certo dia, ele estava dentro da casa dele, o Senhor disse: vai para o pátio do templo, porque lá no pátio do templo, você vai ver o Messias. Mas o Messias tinha acabado de nascer, e Simeão vai para o templo, e Maria com o bebê no colo. Ela era uma mulher que foi cumprir o costume dos judeus, a apresentar a criança no templo, que era o ato da circuncisão. E quando Simeão vê aquele bebê no colo de Maria, e ele sabe que é o Messias, o Espírito Santo fala para ele: despede o Senhor o teu servo, porque os teus olhos viram aquele que há de redimir toda Israel. E aqui nós observamos esse texto, o que é mais fácil de você aceitar? Um homem já feito, dizendo: eu sou o Messias, e pelos meus feitos vocês vão testificar que eu sou aquele ao qual vocês esperaram durante 700 anos. E de repente um homem cheio do Espírito Santo é capaz de discernir aquilo que nem todo mundo pode discernir, porque tem coisas que são só discernidas espiritualmente. Aquele que tem, queridos, intimidade, recebe revelação. Aquele que tem o seu momento em oculto com o Senhor consegue discernir, queridos. O Senhor está todo o tempo querendo falar conosco, e nós observamos isso. Eu particularmente falo que comigo o Senhor fala de 3 formas: sinais, sentimento e audivelmente. Muitas pessoas buscam somente que o Senhor venha falar com elas audivelmente, mas o Senhor está falando todo o tempo, e muitas vezes até através da natureza o Senhor fala com a gente, onde nós buscamos simplesmente uma confirmação da parte de Deus. E esse Simeão, o Senhor tinha colocado no seu coração que ele não morreria enquanto os olhos dele não vissem aquele que havia de redimir Israel. Quando ele vê o bebê ao qual foi-lhe direcionado que era o Messias, ele coloca aquele bebê e diz: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram aquele que há de redimir Israel. Queridos, o Senhor, ele nunca desistiu do homem. Desde o primeiro pecado, desde o Éden, quando nós voltamos lá para o Éden, nós vemos quando houve a desobediência de Adão e Eva, onde os dois caíram, né? Não vamos falar sobre a mulher ou sobre a questão do homem, mas vamos falar sobre o primeiro pecado. Naquele exato momento, o Senhor, ele faz uma promessa, algo que algumas pessoas sabem, se não sabem anotem, chamado proto-evangelho. O que é proto-evangelho? Proto-evangelho é uma pré-anunciação do evangelho que havia de vir. Lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, do Bereshit, fala assim: Deus falando com a serpente que estava Satanás: e colocarei inimizade entre tu e a mulher, da tua semente e da semente dela, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo que da semente da mulher viria aquele que havia de pisar na cabeça do diabo. E aqui Satanás, ele que não é onipotente, ele que não é onisciente, todas as vezes que ele achava que viria de vir nascer o profeta, o Messias, o Filho de Deus, ele começa a trazer uma trama. Vocês podem observar lá sobre as crianças que foram mortas no Egito. Depois nós vamos ver a mente dos irmãos de José se levantando contra José, Satanás colocando um sentimento no coração deles. Nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 12, um homem que andava com Deus, o nosso pai na fé, não somente da fé cristã, mas da fé judaica e da fé islâmica, chamado Abraão, onde ele obedece um chamado de Deus,
aonde ele não sabia para onde que ele iria ir, mas o Senhor só mandou ele sair, e ele saiu para o deserto. A Bíblia diz, né, e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da terra do teu pai, para a terra que eu te enviarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e farei de ti uma bênção. Quando nós olhamos e observamos esses textos, queridos, Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos de idade. E durante 25 anos, Deus fica fazendo promessas para Abraão. Deus diz para Abraão: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se é que tu podes contar, essa vai ser a tua descendência. Olha toda essa terra, até onde a tua vista alcança, isso tudo vai ser teu e da tua descendência. E Abraão foi recebendo as palavras e as promessas de Deus e guardando no seu coração. Mas como que haveria de haver uma descendência se a sua esposa, sua única esposa, era estéril? Mas aí o Senhor cumpre a sua palavra. Quando que a promessa se cumpre na vida de Abraão? Querido, você tem que ter entendimento que pessoas eram levantadas por causa de imposição de mão, daquilo que nós chamamos de transferência de unção, que é uma sobrecapacitação que é liberada sobre a mão do sacerdote. Nós observamos que depois de 25 anos, a Bíblia diz que Abraão se encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque, rei de Salém, e a Bíblia diz que Abraão honrou a vida de Melquisedeque, e Melquisedeque colocou as mãos sobre Abraão. A Bíblia fala sobre e abençoou Abraão. Esse abençoar, no original, é imposição de mãos. A bênção que estava sobre a vida de Melquisedeque, agora o que? Ativa o favor de Deus na vida de Abraão. E nós vamos ver isso acontecer quando, de novo? Quando Abraão está à morte, ele coloca a mão sobre Isaac, e a bênção que estava sobre Abraão, agora vai sobre Isaac. Isaac faz a mesma coisa sobre Jacó, e algumas pessoas vão dizer: mas apóstolo, Jacó foi usurpador, ele roubou a bênção do pai. Mas lembram-se de Isaías 44:3? O Senhor é aquele que derrama água sobre o sedento. Lembram-se quando Esaú vendeu a bênção por um prato de lentilha? Então Deus, ele olha para o coração, porque se o Senhor fosse julgar os seres humanos pelo seu merecimento, ninguém merece nada. Já disse o apóstolo Paulo, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas por intermédio de Jesus Cristo, nós somos salvos. Amém. Aleluia! Nós vamos dar um pulo grande lá para frente agora, e nós vamos ver Elias, que era um nazireu. Nazireu vem do termo nazir, nazir vem do termo separado, ele foi separado por Deus. Para o quê? Para estabelecer o nome do Senhor, que já estava totalmente esculhambado naquela época. Pessoas se corromperam, pessoas se venderam, pessoas trocaram a bênção por um cargo na casa de Jezabel, na casa de Acabe, e o Senhor, ele permaneceu, segurou, guardou e preservou em vida Elias com o favor de que ele restabelecesse, porque Deus, quando vê graça no teu coração, o Senhor investe em ti. O Senhor investe em ti, queridos. Aleluia. E teve um discípulo de Elias que permaneceu firme junto com o profeta durante toda a caminhada dele, ao ponto de que quando Elias foi cruzar o Jordão, ele disse: permanece aqui. Ele falou: não, de modo algum te deixarei só, eu irei juntamente contigo. Então ele fez uma promessa: se me verdes ser tomado de ti, pedireis o que me quiseres e lhe será feito. Quando nós olhamos para esse texto, e algumas pessoas dizem assim: por que Eliseu pediu porção dobrada? E tem algumas respostas que nós só vamos obter quando nós vamos para o joelho. É só no joelho que Deus vai te dar uma revelação, mas você tem que vigiar a respeito disso. Por quê? Porque toda revelação tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Então o Senhor me respondeu: por que Eliseu pediu porção dobrada? Porque aquele que honra o profeta, aquele que honra o sacerdote, aquele que anda grudado, o que acontece? De uma forma automática, a unção que está nele vem sobre você. Então, na oportunidade, Eliseu não perdeu a oportunidade. Se eu honro Elias, deixei a casa do meu pai, quebrei os arados, matei os boi tudo para mim andar junto com esse profeta, Deus me honrou, eu já carrego a mesma unção, e ele está dizendo que eu posso pedir o que eu quero, então eu quero porção dobrada.
são chaves espirituais que estão liberadas sobre a vida de todos. Honra o profeta, anda junto com o teu sacerdote. A unção que você almeja, que está sobre a vida dele, virá de uma forma automática sobre você. Quando nós damos um outro salto grande lá para frente, nós observamos, aleluia, o Messias Jesus nasce conforme está escrito em Isaías capítulo 9. Ele nasce de uma virgem, num local completamente improvável. E aí nós vamos observar o que? Jesus vive um período de 30 anos sem exercer o ministério. E algumas pessoas até hoje me perguntam: apóstolo, por que Jesus teve que esperar até os 30 anos de idade? Porque ele, sendo Deus, ele não transgride a palavra que ele mesmo pré-estabeleceu. Romanos capítulo 13, nós vamos observar o apóstolo Paulo dizendo assim, que toda autoridade é constituída por Deus. E se ela é constituída por Deus, o próprio Deus não transgride aquilo que ele pré-estabeleceu. Aleluia! Então, em Israel, foi pré-estabelecido que o sacerdote, ele só tem autonomia para exercer o sacerdócio a partir dos 30 anos de idade. Algumas pessoas não sabem, mas se não sabem, vão saber hoje, que Jesus, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, ele não veio na capacitação sobrenatural como Deus. E ele exerceu o mesmo padrão dos outros profetas. Aonde está escrito isso? Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo a natureza de Deus, não ousou ser Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz. E o texto na continuidade vai dizer: ao qual o Senhor o exaltou sobremaneira, que lhe colocou o nome acima de todo nome, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia, aleluia. Então, quando nós olhamos esse texto, queridos, de Jesus na forma de homem, esvaziado e tendo totalmente a forma de homem, a Bíblia nos diz que o profeta João Batista, o seu primo, nascido 6 meses antes, ele veio debaixo da unção de Elias. A mesma manifestação, o mesmo poder que se encontrava sobre o profeta Elias, agora vem sobre João Batista. E no ato do batismo, quando João coloca a mão sobre Jesus, a graça e o favor e a unção de Elias, que estava sobre João, agora repousa sobre Jesus. Quando a Bíblia diz que os céus se abriram, queridos, eu gosto da tradução original na Bíblia Strong. Não fala que os céus se abriram, fala que os céus se rasgaram. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Queridos, é extraordinário. Quando nós observamos esse texto, e fala que Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Posteriormente, ele já não é mais aceito em Nazaré, porque é algo, eu louvo a Deus pela família que não é desse jeito, mas dentre os meus eu sou perseguido. Hoje, minha família lá na Palestina, está todo mundo bloqueado. Por quê? Porque disseram para mim: teu avô era muçulmano, teu pai era muçulmano, tu tens que ser muçulmano. Eu me recordo de uma vez Jesus pregando dentro de uma sinagoga, e um moço chegou e disse assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. E Jesus disse assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aleluia. Jesus vai para Cafarnaum, e totalmente o contrário, ao invés de Jesus ir para os templos, ir para a sinagoga, ir buscar doutores da lei, não, Jesus vai para a beira da praia e começa a chamar pessoas completamente improváveis. Começa a chamar Pedro, André, Tiago, João. Aleluia. Deus usa pessoas completamente improváveis para a sua glória.
Jeremias, no capítulo 17, diz assim: ó, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força e se aparta do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós queremos ser forjados, mas nós não queremos passarmos pelo processo que leva a pessoa a subir de nível mediante a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para Saul, Saul foi escolhido pelo próprio Deus. Saul não foi escolhido por uma outra pessoa. Saul, quem escolheu? O povo pediu um rei. Não foi o povo que escolheu Saul. Quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Mas chegou um tempo em que Saul, por não ter passado pelo processo de Davi, como Davi, o que ele faz? Ele começa a achar que ele está vencendo as guerras pela própria força do braço. Deus diz: olha, extermine com aquela nação. Não, ele pega o rei Agag e coloca ali presinho ali para dizer o que? Está vendo ele? Fui eu que prendi ele. Não foi pela vontade de Deus. Enquanto Davi não estava preocupado com o título, nem com o cargo, nem com o trono, ele estava preocupado com aquele que ele adorava, quando ele ainda era pastor de ovelhas lá dentro do pasto. É assim, queridos. Porque antes de o Senhor te exaltar, te levantar, primeiro, o que ele faz? Ele prova o teu coração. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós observamos que quando Saul ele desobedece a Deus, quando ele desobedece a Deus, Deus diz para o Senhor, ele diz para Samuel: não endureça o teu coração, porque eu rejeitei Saul, porque eu já escolhi um novo rei. A Bíblia diz que Samuel foi até Belém, a cidade que Deus mandou Samuel ir. Quando ele chega na casa daquele homem chamado Jessé, lembra o que eu falei a respeito de pessoas para tempos específicos? O que a nação de Israel esperava naquela época? Que um rei fosse um homem forte, bombadão, né, com uma baita de uma postura para enfrentar a guerra contra os filisteus, contra todas as nações que se levantavam contra Israel. E quando nós observamos esse texto, aqui Deus ele faz agora mais uma incógnita em cima desse texto, porque a Bíblia diz que Samuel ele fica parado num canto e começam a se apresentar os filhos de Jessé. E começa, Eliabe, provavelmente era uma pessoa conforme os olhos humanos o almejavam. Eu creio que ele era um homem forte, robusto, alto, porque o próprio Samuel diz: com certeza é ele. E aí vem o famoso texto que todo cristão conhece, 1 Samuel 16, versículo 7: pois eu, o Senhor, não vejo como vê o homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Porque é assim que o Senhor faz. Lembram-se de Gideão? Ele tinha 22 mil homens, e Deus disse: não, é muita gente. Como que vai ser muita gente contra um exército incalculável? Mas Deus disse: se nós irmos para a luta com essa quantidade de gente, vão dizer que foi eles que venceram, não foi eu que venci. Porque isso que Deus faz, queridos, é dessa forma que o Senhor faz. Então Jesus vai e Jesus chama pessoas completamente improváveis. Tamanha improbabilidade que antes mesmo de Jesus se entregar para os romanos, ele diz assim: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. O homem andou 3 anos com Jesus e não se converteu. E a Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas que ainda não tinham lhe se revelado as palavras. Eles tinham que o quê? Eles tinham que primeiramente receber o Espírito Santo, para que eles recebessem aquele que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que eles pudessem compreender quem verdadeiramente era Jesus. E as Escrituras elas vão nos dizer que Jesus, quando ressuscitado, ele atravessa a porta, ele chega diante dos 11, e ele diz assim: paz seja convosco. E a Bíblia diz que depois de Jesus falar algumas coisas que tinha que falar com eles, o texto de João 20, 22 diz: e ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. 11 homens completamente improváveis foram os responsáveis de mudar toda a história do mundo. Mas apóstolo, Deus usa somente homens improváveis? Não, Ele usa pessoas prováveis também. Só que a questão dos prováveis é que Ele quebra todinho
O que a Bíblia chama de tradição, traduzido para os nossos o idioma atual, é doutrina humana. O Senhor, quando entra na tua vida, uma pessoa que se rasga na presença dEle, o que Ele faz com a pessoa? Ele quebra toda essa doutrina e Ele transforma na doutrina que Ele implementa dentro da pessoa. A Bíblia ela nos conta que havia um homem chamado Saulo, que todos nós sabemos que posteriormente se tornaria Paulo. E este Saulo, que viu a morte, o martírio de muitos, tanto Estevão quanto outros, e lançava essas pessoas em cadeia. A Bíblia ela nos conta a respeito desse Saulo, e lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele tinha orgulho, ele batia no peito. Não botaram. Filipenses 3, 5. Ainda não. Então assim, vou falar. Ele diz assim: hebreu de hebreus, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei fui fariseu. O que Paulo está dizendo? Ele está dando a biografia dele. Ele está dizendo que ele foi totalmente fiel, ele era um judeu puro, ele da característica da tribo da onde ele vem, ele seguiu a lei de Deus que foi entregue para Abraão através da circuncisão. Ele diz que ele foi ensinado para se tornar um fariseu. Eu vou falar algo aqui para vocês não se escandalizam, amém? A gente já vai descer para orar. Não se escandalizem. Essa é uma revelação que o Senhor me deu. Quando Saulo estava presenciando a morte de pessoas, quando Saulo estava lançando essas pessoas na cadeia, ele não estava fazendo nada errado. Porque segundo a lei de Moisés, aquele que só pronunciasse o nome de Deus em vão, morreria apedrejado. Só que o Senhor só se deixa se revelar para quem Ele quer. A Bíblia diz que Saulo foi até um dos sacerdotes, como obreiro aprovado, e disse para um dos sacerdotes assim: olha, prepara para mim uma carta, dá uma carta aí para mim aí, eu fico aqui no bolso, porque eu estou indo para Damasco, e se eu encontrar no beira do caminho algum daqueles fanáticos, daqueles cristãos lá, eu mando prender eles. A Bíblia diz que enquanto eles estavam indo para Damasco, e de repente, subitamente, vindo do céu uma luz, e essa luz cegou a visão de Saulo, e ele, caiu no chão, e de repente uma voz vinda do céu, porque existem vozes que eles, Jesus, que é só você que ouve, ninguém estava ligado. Sabe por que ninguém estava ligado em volta? Porque tem coisas que Deus entrega só para você. Tem gente da minha família hoje que me chama de fanático. Sou mesmo. Glória a Deus por isso. Quem estava ouvindo lá, quem viu o céu se rasgando, este é o meu filho amado. Só João Batista. Tem revelações que são só para pessoas específicas. Então uma voz vinda do céu diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está vendo com quem que eles estão enfrentando quando se levantam contra você? É contra ele, não é contra nós. Aleluia. Quando nós observamos o texto, querido, Paulo, mais para frente, ele vai dizer que sabe o que nós somos aqui na terra? Nós somos embaixadores. Nós somos representantes de um reino que não é deste mundo. Por isso que tem pessoas que não entendem. O dom que Deus me deu é o dom da cura. E às vezes nós estamos falando em rede social, falando em live, e uma vez uma pessoa se levantou contra mim e disse assim: olha, quem cura é Jesus. E quem disse para você que não é Ele? Mas é através de mim, porque nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Se tivesse tempo eu explicaria para você porque que Deus sempre usou pessoas desde a fundação do mundo até hoje. Pronto, vou falar resumidamente. Porque Deus não transgride aquilo que Ele liberou. Quando Deus diz para Adão assim, dominar e sujeitar sobre a terra, Deus deu autoridade da terra sobre a vida dos homens.
E Deus é santo, Deus não pode transgredir aquilo que Ele pré-estabeleceu. Mas como Ele nos ama, o que Ele sempre fez? Sempre trabalhou pelas beiradas, sempre cuidando do ser humano. É isso que Deus faz. E é por isso que o próprio Deus teve que vir à terra, em forma humana, para devolver a autoridade que o homem perdeu. Aleluia! Oh, meu Deus! Se eu tivesse cabelo, estava assim, ó. Aleluia! Então o Senhor aparece para Saulo e diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é recochitar contra os meus aguilhões. E aí o Senhor diz para Saulo: vai à rua chamada direita, à casa de Judas, o curtidor de couro, e lá te anunciarei minhas palavras. Saulo era um homem tamanhamente temente a Deus, que a Bíblia diz que ele permaneceu na casa de Judas por 3 dias, em jejum, e orando. O Senhor aparece em visão para um discípulo de Damasco, chamado Ananias, e diz: Ananias, vai à casa de Judas, coloca as mãos sobre o homem chamado Saulo, para que ele volte a ver. E Ananias refuta. Quem é o homem para refutar Jesus, hein? Mas ele refutou Jesus dizendo: Senhor, muito temos ouvido falar acerca deste homem, o quanto ele tem mandado jogar em cadeias todo aquele que pronuncia o teu nome. Ele disse: vai, porque ele é vaso escolhido nas minhas mãos, para levar o meu evangelho aos gentios e os seus reis. A Bíblia diz que Ananias chega diante de Saulo, coloca as mãos sobre ele, ele volta a ver e é cheio do Espírito Santo. Lembra do sacerdote, coloca a mão e transfere aquilo que está nele? Transferência de unção? Amém. A vida de Saulo é completamente transformada. Tudo aquilo que ele imputava por justiça agora não vale mais nada. Porque o que vale para ele agora, ele passa a dizer em Gálatas: porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. A vida de Saulo passa a ser transformada. A Bíblia diz: pastor, tem pessoas que se converteram ontem e hoje já quer ser pastor. Paulo, ele fica 1 ano e meio retirado, se preparando, se capacitando, se forjando, lendo, orando, para o quê? Para fazer a obra. Ele foi chamado para ser Paulo para ser apóstolo daqueles que ninguém queria, nem Pedro. Se você ler em casa, Gálatas capítulo 2, você vai ver Paulo puxando a orelha de Pedro. Porque Pedro se misturava com os gentios, mas quando os gentios vinham até ele, ele queria que os gentios agissem como os judeus. Tiago, ele fala lá em Atos capítulo 15, não atormenteis os gentios que se convertem ao evangelho, simplesmente diga a eles que se abstenham da prostituição, da idolatria, da carne sufocada e do sangue. Então a palavra que era pregada pelo apóstolo do Paulo, que era totalmente a lei de Moisés e a revelação da nova lei, conforme Jeremias tinha profetizado, que a nova lei, querido, a nova aliança é o Novo Testamento, transfigurado em palavras, é o Novo Testamento, é entregue para a vida do apóstolo Paulo, ao qual ele começa a pregar, e totalmente a lógica muda completamente. Nós observamos Paulo falando lá em 1 Coríntios 2,4, porque o meu ministério não se firmou em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. 1 Coríntios 4,20 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Quando nós observamos, queridos, o que a palavra de Deus ela pode entregar sobre as nossas vidas, é a transformação de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Malaquias: porque o nosso Deus não muda, Ele é imutável, aleluia, e Ele nos ama, e ao ponto de que o próprio Criador se transfere como uma criatura, sofre no nosso lugar, devolve autoridade sobre a vida do homem, e ao ponto de que Ele diz assim,
E em verdade vos digo, que todo aquele que crer em mim, fará as mesmas obras que eu fiz, e fará obras ainda maiores. Mas você sabe o que me deixa impressionado nesse texto? Tem uma vírgula aqui, não mudou, não acabou ainda. Diz assim, ó, porque eu vou para o meu Pai. Ele está dizendo, vocês viram o modelo? Vocês viram o que eu fiz? Agora é vocês. Amém?